Vamos lá. Essa é a questão 6. Eu não vou chegar a fazer ela completamente não, tá, gente? Só vou comentar mesmo, para a gente não perder muito tempo. Os circuitos abaixo são formados pelos elementos blá, 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 blá. Foda-se, número não importa. O da figura 1 apresenta um curto entre os nós A e B, e o da figura 2 apresenta um aberto. Dadas essas situações, determine após o fechamento da chave, ou seja, ele fechou essa chave aqui. Deixa eu dar um zoom. Ou seja, ele fechou essa chave aqui, tá, gente? E após esse fechamento, ele só quer da figura 1. Indique a corrente na bateria indicando o seu sentido. Na figura 1. Então, vamos lá. Ele quer a corrente que sai da bateria, né? Fechou isso aqui, ele quer isso aqui. Ele quer a corrente que está saindo da bateria. Primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, eu tenho que redesenhar esse circuito, tá? Não posso analisar dessa forma, senão fica muito complicado. Você não está vendo ele da forma como ele tem que ser vista. Eu tenho que redesenhar isso. Como é que eu ensinei para vocês a redesenhar? Você chama esse cara aqui... Vou ignorar que isso aqui é A e isso aqui é B, tá, gente? Esse cara aqui é um ponto A, onde tem o potencial A. Quando você passa por uma diferença de potencial, por uma queda de potencial, né, tipo R2 ou R1, você muda de nome. Você quer C. E quando você tem que dar sempre mais importância aos curtos, tá, gente? Não sei se cheguei a comentar isso para vocês antes. Mas quando você passa por um curto, o ponto é o mesmo. Então, se aqui é C, aqui também é C. Aí depois você passa por outras quedas de potencial. Então, aqui, posso chamar de B. O que vocês conseguem ver ponto a ponto? Que desse lado esquerdo aqui, né, você tem o resistor R2 e o resistor R1, ambos estão entre os mesmos pontos, estão vendo? Você tem R2 e R1, tem dois pontos em comum entre eles. O que isso aqui está querendo dizer, gente? Que os dois estão em quê? Em paralelo. Estão em paralelo. E depois você tem o R3 e o R4, ambos entre C e B. Quer dizer que o R3 e o R4 estão em quê? Em paralelo também. Paralelo. Né, gente? E aí você tem você tem esse REC, que é o amarelo, que é o azul, com esse REC aqui, que é o amarelo. E esses dois, aqui você vai ter, vou chamar de REC 2 e esse aqui de REC 1. Eu tenho que o REC 2 e o REC 1, ambos estão compartilhando um ponto em comum, que é o C. Então quer dizer que REC 2 e REC 1 estão em quê, gente? Em série. Em série. Vou redesenhar esse circuito, então. Como é que tá? Tem a fonte. Você tem aqui. 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 Porra. Aqui. Fechei. Aqui. Assim que está o circuito da figura 1. Onde esse cara é o R2, R1, R3 e R4. E aqui é o Epsilon. Agora fica muito mais fácil calcular, né? Qual que é a corrente que sai da fonte. É só você fazer o REC, tá? Porque eu sei, você vai fazer o REC daqui, né? Isso aqui acaba caindo em circuito misto também, tá, gente? Só que é um circuito misto bem mais simples do que o normal. Você vai fazer o REC 1 e o REC 2. Então, redesenhando esse circuito, você vai ter a bateria, o REC 1 e o REC 2. Tá aqui. Esse cara é o REC 1. Fiz a primeira ida. REC 1 e REC 2. Fiz a primeira ida, tá? Deixa eu só puxar isso aqui um pouco mais para cima. Eita, cacete. Fiz o REC 1 e R2. Fiz a primeira ida. E aqui está o Epsilon. E agora, essa aqui é a primeira ida. E agora eu vou fazer a segunda ida. Qual é a segunda ida? É essa aqui. Que é o REC 3. E eu nem preciso fazer todas as voltas, porque a informação que ele pede já é diretamente encontrada na saída 3 aqui, né? Ele quer a corrente da fonte.
A corrente que sai da fonte. A fonte, na verdade, ela não enxerga todos esses resistores, tá? A fonte, na verdade, gente, ela só enxerga o REC total geral. Essa fonte aqui de corrente contínua. Então, se você aplicar ali das malhas aqui, com a corrente assim, né? Se você aplicar ali das malhas, o que você vai ter? Você vai ter epsilon menos delta V REC 3 igual a zero. Aí você vai ter que epsilon é igual a REC 3 vezes a corrente que passa nesse REC 3. Só que eu sei que a corrente que está passando, gente, nesse REC 3 é a mesma corrente que passa na fonte, né? Que está saindo da fonte. Porque o REC e a fonte estão em série. Os dois aqui estão em série entre si, né? Então, a corrente que está passando aqui, que é o que eu calculo fazendo aqui, é a mesma corrente da fonte. Esse cara aqui é a mesma corrente do epsilon. E aí você tem todo mundo, né? Não preciso calcular. O epsilon você tem. E os R's você tem também. Olha como é fácil, gente, calcular se vocês tiverem um pouco de noção das coisas. Que, como eu falei para vocês, não sei se vocês lembram quando eu dei aula de circuito R para vocês, o que eu falei? Eles não estão interessados se vocês sabem fazer 5, 6, 7 5, 6, 7 soma de inversos, né? Somar 7 vezes inversamente os resistores todos diferentes. Não estão interessados nisso. Eles estão interessados se vocês têm a malícia de saber trabalhar com muitos caras, caso sejam iguais, ou dois fazendo produto sobre soma. É isso que eles estão interessados. Estão interessados se vocês têm essa visão ou não. Eles não estão interessados se vocês sabem fazer MMC de 10 coisas diferentes. Não estão interessados nisso. Aqui, se vocês perceberem, ó, o R2 e o R1, deixa eu ver, R2 e R1. Ó, R2 e R1 são diferentes, óbvio. Se forem dois, gente, pode ser diferente, não tem problema. É só você fazer o produto sobre soma, estão em paralelo. Então, vai ser 400 sobre 50. 400 sobre 50. É esse cara aqui. Isso dá 8. É isso que eu estou interessado. Não precisa fazer 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Não precisa. É produto sobre soma. Isso aqui é 8. E o outro, produto sobre soma também. Vai dar 1.600, né? Sobre 100. Isso aqui dá 160. 160 não, desculpa. Sobre 100, isso dá 16. Acabou, mano. Quando é que teria... se tivesse mais de um, se tivesse mais um resistor em paralelo, gente, por exemplo, bota um R5 aí em paralelo com o R3 e com o R4. Bota assim um cara aqui. Se tivesse mais um em paralelo, pode ter certeza absoluta que seriam todos iguais. Certeza absoluta não, mas 99% de chance de ser iguais. Porque ele quer saber se você sabe que quando você tem 3 paralelos iguais, você pega um e divide por 3. É isso que eles estão interessados em saber. Se vocês sabem essa malícia. Entendeu? Porque caso você não tiver você não tenha essa sacada, você vai ficar lá igual maluco, fazendo 1 sobre REC igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4. Vai acabar a prova e tu tá fazendo essa conta ainda. Tá? Então, tipo, quem fica mecânico vai se fuder. Eles estão interessados em eliminar o pessoal que é mecânico. Tá? Não, eles estão interessados em manter o pessoal que consegue ter esses insights que não, porra, nem é tão insight assim, né? Tá, vamos ser claros aqui. É uma coisa, tipo, nada demais, tá? Conseguiram entender, gente, isso aqui? Foi todo mundo? Foi. A turma tá pequena, que é a Oi. de hoje. Então, cara, vamos participar, gente. Vai, pra gente conseguir não perder muito tempo. Tá? E depois, vou apagar isso aqui então, hein? Cadê? Aqui. Agora ele pede, agora que é a parte interessante, a diferença de potencial VB menos VA na figura 2. Primeira coisa, vamos redesenhar esse circuito. Esse cara aqui é um ponto A. Aqui, gente, eu vou ter que manter, deixar esse mesmo nome aqui, tá? Porque ele quer VB menos VA. Ou eu posso mudar isso aqui para C e para outra letra aqui e calcular VC menos VD, que é a mesma coisa. Mas só para não confundir muito, eu vou fazer o seguinte. Esse ponto aqui é C. Aí passei por uma queda de potencial, por uma diferença de potencial. Esse ponto aqui é A. Passei por uma diferença de potencial. Aqui não tem curto.
Se não tem curto, você esquece. Você não pode botar que aqui é A também. Você pode fazer isso em curto, tá? Porque o curto, o ponto é o mesmo. Aqui, então, vai ser um outro ponto, que é B. E aqui, os dois passam para uma diferença de potencial. Esse cara aqui vai ser D. E aqui vocês conseguem ver, gente, é um pouco diferente agora, tá? Justamente porque não é mais um curto. Ele muda totalmente o circuito. O que vocês conseguem perceber aqui, gente? Quem é que está em série e quem é que está em paralelo? Vocês conseguem ter essa visão? Hein? Hello? Tá escutando, Ricardo? Agora eu estou escutando, mas antes não estava, não. Eu falei que R2 e R3 em série e R1 Isso. e R4 em série. Isso. E esses dois estão em paralelos. Isso aí, perfeito. Tá, então, redesenhando isso aqui, gente, ó, você tem o R2 e o R3 com um ponto em comum, que é o A. Então, esses dois estão em série. Você tem o R1 e R4 com um ponto em comum, que é o B. Então, você tem esse REC aqui em série. Você tem esse REC aqui em série. E você tem que esse REC verde está entre o ponto C e D. E esse REC vermelho também está entre o ponto C e D. Então, verde com vermelho está em paralelo. É isso que o Manuel disse. Estou redesenhando isso aqui, gente, está assim, ó. Aqui, 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 tá assim. Aqui é o R2, aqui é o R3, aqui é o R1, aqui é o R4. Onde é que está A e B aqui? O A, gente, olha como quando você redesenha, fica um pouco mais claro. O A está aqui e o B está aqui. Se você olhar para cá, olha a merda, se você olhar para cá, o que você vai falar diretamente? Você vai falar que como esse cara aqui está um aberto, né? Você vai falar de cara que esse cara aqui vale 0. Porra, os caras nem estão conectados. Olha, isso aqui é assim que está o teu circuito, não está assim. Por isso que eu falei da importância de saber redesenhar o circuito, tá? Isso aqui me dá um pouco de toque, não só para... Pronto. Então, gente, você tem que dar o jeito... Aqui está C, tá? Aqui está C. Aqui é C e aqui é D. Você tem que dar o jeito... Como é que eu vou fazer para calcular VB menos VA, gente? Alguma... Agora sim você vai ter que ter insight. Isso sim que é um insight. Alguma dica? Dica não, mas alguma sugestão? Como calcular VB menos VA? E é isso que você vai ter que ter naquela outra questão que eu mostrei para você de circuito de circuito RC, tá? É esse insight. Acho que ninguém, né? Deixa eu ver aqui o chat. Você não poderia fazer a ida, tipo, e fazer o REC deles? Que ficaria R2 e R1. Ficaria um REC 1, R3 e R4, outro REC. O REC estaria em série. Não. E aí... Você tá querendo fazer isso aqui? Isso aqui não tá em paralelo não, hein, filho? Tá Não, doido? isso, tem razão. Não tá em paralelo não. Você tem que manter... esses dois aqui estão em série. Esses dois... Você não pode, tipo... Isso é outro erro também que acontece muito no circuito. Vocês vão muito pela figura. O significado de paralelo para vocês é simplesmente estar um embaixo do outro. Gente, isso não existe. Eu nunca falei isso para vocês, tá? Tipo, paralelo não basta só, tipo, estar um embaixo do outro, assim. Tipo, por exemplo, chegar e falar que esses dois estão paralelos, isso não existe. Não estão em paralelo, tá? O que está em paralelo aqui é o conjunto. É esse conjunto aqui. Por que está em paralelo? Porque eles estão entre os mesmos dois pontos. Ou, se você quiser, como o circuito já está desenhado da forma certa, você pode fazer pelo caminho da corrente. Onde é que a corrente se separa aqui? A corrente chega aqui e ela se separa aqui, no ponto C. E depois volta a ficar junta no ponto D. Então, paralelo é isso aqui tudo, ó. É esse com isso aqui. Você não vê a corrente se separando em R3 e R4. Não existe bifurcação aqui, tá? Ou trifurcação, sei lá. Não existe uma separação no ponto A e no ponto B.
Então, R3 e R4 não estão em paralelo. Está em paralelo ao conjunto inteiro. Tá? Vocês têm que ir ou por ponto ou pelo caminho da corrente. Só que o caminho da corrente, como eu falei para vocês, só pode ser feito se tiver desenhado da forma correta. Aqui você vai se complicar. Né? Se você fizesse o caminho da corrente aqui, o que você faria? A corrente vem para cá, aí você falar que aqui a corrente iria não teria corrente, seria para zero, a corrente viria para cá só. Mas você está desenhando uma corrente para cá, só que não existe esse fio. Esse fio aqui, gente, não existe, ele está assim, ó. Esse aqui não é isso aqui, tá? É diferente, você tem que tomar cuidado com essas pegadinhas. Por isso que eu falei para vocês, não acreditem na geometria, no desenho, tá? Primeiro redesenho isso aqui. Beleza? Então vamos lá. Mais alguma outra sugestão? Sala de monitoria, então vocês têm que participar. Ricardo, Fala. o potencial final do R2 é igual ao potencial inicial do R1? Isso poderia ser verdade? Você está querendo falar que VA é igual a VB? Não, O tô que pensando. quer dizer final? O que você quer dizer com final? Por exemplo, quando a gente vai calcular DDP do resistor, Ah, não tem? Que a gente sempre faz o final menos inicial. sim. Aí, por exemplo, lá no R2 e R1, não, lá em cima é R3 ali do lado, R2 e R3. Isso, R2 e R3. Ah, foi mal, pensei que seriam um. Hum, Então, o final do R2 é o inicial do R1? Poderia dizer isso? não. Final menos inicial, você está falando, por exemplo, quando eu falo final menos inicial, eu estou analisando um resistor somente. O que Aham, você pode falar é que o inicial do R2 é igual ao inicial do R1. Isso você pode falar, que entendi. os dois começam do C, tá vendo? Quando você for Sim, escrever a DDP do resistor R2, o que é DDP do resistor R2? É VA menos VC. O que é DDP do resistor R1? É VB menos VC. Você pode fazer essa entendi. forma. Entendeu? É por esse caminho. Já começou bem. É por esse caminho que você vai ter que fazer. Galera, já até dei a dica, mas a resposta está aqui, tá? Você não vai conseguir achar diretamente VB menos VA. Ou VA menos VB. Cadê? Ele está pedindo VB menos VA. Você não vai conseguir achar isso diretamente. Você tem que achar isso em 2 passos para depois chegar em VB menos VA. Vocês lembram quando eu estava dando diferença de potencial para vocês e eu tinha uma esfera e eu pedia para você calcular a DDP, aí eu tinha um ponto A aqui e um ponto B aqui, e aí não dava para achar direto VB menos VA? O que você tinha que fazer? Você tinha que traçar um novo ponto aqui, que era o VC. Você não conseguia achar VB menos VA diretamente. Você tinha que transformar isso aqui em VC menos VA mais VB menos VC. Aí, isso aqui, quando você somar esses dois, o que sobra? Sobra VB menos VA. Lembra disso? É mais ou menos, é bem parecido, a lógica é igual, tá? Só que você não vai estar trabalhando com campo elétrico aqui, mas a lógica é exatamente a mesma. Você não consegue achar diretamente VB menos VA. Então, como é que você vai tratar isso aqui? Você vai ter que achar, então, a diferença de potencial em R2 e a diferença de potencial em R1. Está aqui, ó. Qual que é a DDP do R2? Você vai ter que dar um jeito de achar a corrente do R2. Qual que é a DDP do R1? Você vai ter que dar um jeito de achar qual é a DDP do R1. E como é que você vai fazer para achar VB menos VA? Com esses dois aqui, como é que você vai achar VB menos VA? Você vai ter que fazer delta VR1 menos delta VR2. Quando você fizer isso, o que é delta VR1? É VB menos VC. O que é delta VR2? É VA menos VC. Então, fica menos VA mais VC. Tá aqui. Quando você fizer isso aqui, o que acontece? Esse cara morre com esse e vira exatamente o quê? VB menos VA. Que é o que ele quer. Então, você tem que ter essa malícia, tá, gente? Por isso que essa questão aqui é interessante. Aí tem essa mesma questão lá na lista circuito RC. Tá? Você vai ter que dar um jeito de calcular lá um pouco diferente. Tá? Um pouco diferente não, dá para fazer da mesma forma.
tá? Mas você tem como... Porque aqui, gente, o VC corta de qualquer forma, né? Lá, você tem como fazer o VC sendo 0. Aí, tipo, independente... O que eu falei, né? Vai cortar de qualquer forma. Então, independente do número que seja, não importa. Vai cortar, mas você pode só simplificar e botar em 0, e aí você já acha direto VB e acha direto VA, na questão lá do circuito RC que eu falei para vocês no começo da aula. E aí é só você diminuir um do outro. E aí fica a grande pergunta. Como é que você acha a corrente que passa no R2 e no R1? Agora é com vocês, porque agora já ensinei para vocês como é que é o raciocínio. Agora, como é que você vai fazer para achar a corrente R2 e R1? Você já achou a corrente antes, né? Então, tipo, Não você pode sabe. usar, não. Não pode usar a mesma corrente, não. O circuito é outro. Ah, sim. A corrente não vai ser a mesma, não. O que eu achei no item A, você não pode usar no item B, não. O item A, você tinha uma configuração. Você tinha esses dois em paralelo, com esses dois em paralelo, esses dois em paralelo com esses dois aqui em série. Agora é uma outra configuração. A corrente que vai ser da bateria não vai ser a mesma. A associação de resistores mudou. Então, você não pode afirmar que é a mesma coisa. Boa pergunta, tá? Muita gente pode pensar dessa forma. Mas você Então, consegue entender... Mas você consegue entender que não é... Se você visualizar que não é a sim, mesma sim. corrente, a associação é Sim, sim. diferente, tá? Então, você vai ter que dar um jeito de fazer o quê? Isso aqui é um circuito misto. Vai ter que fazer ida e volta. Não tem como escapar. Acha a corrente total e vai voltando. Isso aí, Natália. Tem que saber fazer ida e volta. Gente, essa parte de ida e volta é a parte mais importante. Eu já falei para vocês 20 vezes. Vocês têm que assistir, vocês têm que saber isso muito bem. Se não souber fazer ida e volta, vai dar merda. Tá? Isso, se você já está dando merda aqui, imagina quando chegar em circuito RC. Circuito RC, você tem que saber fazer a ida e volta, tanto de capacitor como de resistor, ao mesmo tempo. Tá? Se você travar nisso, cara, tu tem que rezar para uma questão de circuito RC vir de circuito simples. Se vier de circuito simples, é só você aplicar a fórmula. Você vai ver que é só você realmente, tipo, Ctrl-V, Ctrl-C nas fórmulas. Ctrl-C, Ctrl-V na fórmula. Não tem muito o que pensar se o circuito simples. Mas se vier circuito complexo, irmão, se você não souber fazer ida e volta e cair circuito complexo, cara, desiste. Você não vai conseguir fazer. Tem que saber fazer ida e volta. Porque vocês lembram que quando eu dei aula de circuito complexo para vocês ontem, na turma 2, né? E depois para a turma 1, durante a semana, sempre que tem circuito complexo, gente, cai em associação mista. Tá? A maioria, sempre não, na maioria dos casos cai em associação mista. Sempre vai cair no tipo de associação. Ou pode ser só série, ou pode ser mista. Sempre. Ou é série ou é mista. Então você tem que saber fazer essa ida e volta. Principalmente para resistores. Principalmente para resistores, dessa lista aqui. Essa lista, normalmente, é que vocês mais ignoram, que vocês vêm com aquela teoria, né, de que, não, isso aqui eu vi no ensino médio, sei fazer e tal, sei lá o quê, é tranquilo, Veigo, RI, né, foda-se essas porra e tal. E aí, tipo, não é bem assim. Aí chega e eu falo, beleza, você sabe? Então faz essa questão, quero saber como começar. Então não sabe, tá? Então, tipo, não tenha preconceito, gente, com a matéria, com essa matéria aqui, achando que é muito fácil. Essa matéria aqui é a base e vocês chegam, por mais que o pessoal tenha no ensino médio, o cara não lembra muito bem direito como é que pega isso. E o que ele viu no ensino médio, tá? Provavelmente foi, tipo, uma bosta. Foi ensinado muito bem de uma forma, tipo, que nem preciso comentar. Enfim, vamos fazer a ida e volta aqui, então. Como é que eu faço a primeira ida? Já vou fazer 2 idas direto aqui, tá, gente? Eu vou fazer mais rápido. Vou fazer essa ida já com essa ida aqui. Tá? Então, a primeira ida é um REC aqui e um REC aqui. Vou chamar esse cara aqui de REC 1 e esse cara aqui de REC 2. E aqui volta. E a outra ida é esses dois aqui, né? Fazendo esses dois aqui. Fica assim. E aí, isso aqui é o REC chamado de REC 3. REC 3. E aí, o que você consegue calcular? Você consegue calcular a corrente que passa aqui, fazendo a lei das malhas,
E aí você vai ter que ir fazendo as voltas. Porque você consegue ver, gente, que a corrente que passa aqui no REC 3 não é a mesma corrente que passa no REC 1 e no REC 2. Porque a corrente que chega aqui, que é a corrente que sai da bateria, ela vai bifurcar. Então, não posso afirmar que essa corrente é igual à corrente aqui. Você pode ver isso visualmente ou pode ver isso também por conceito. Conceitualmente, eu ensinei para vocês já isso aqui. Tá? Se esse cara aqui nasceu de dois caras em paralelo, o que é a volta? Vamos ver se vocês estão sabendo. Qual vai ser a volta aqui? Esse cara nasceu de dois em paralelo. Então, a volta, o que eu vou considerar na volta? A DDP é igual, só que a DDP... corrente seria não. a soma de... Não importa a corrente. Só importa o que é igual. A volta é só o que é igual. Beleza. Tá? A DDP dos dois então, é igual. a volta aqui, o que eu sei? Eu sei que a DDP do REC 3 é igual a DDP do REC 1, que é igual a DDP do REC 2. Então, meu objetivo aqui, gente, deixa eu botar aqui, é chegar... Eu tenho que calcular a DDP deles. Tenho que calcular a DDP do REC 3, porque eu sei que a DDP do REC 3, como ele nasceu de dois caras em paralelo, né, quando você fizer a volta, eu já sei a DDP desses dois caras. Só que o REC 1, né, eu tenho que saber descobrir a corrente dos dois. Só que o REC 1, ele nasceu de dois caras em quê? Em série, né? Dois caras em série. Então, quando você fizer a volta, o que você sabe? A corrente dos dois é igual. A corrente dos dois é igual. Então, I do REC 1 é igual a I do R1, que é igual a I do R3. Então, na verdade, gente, o nosso objetivo aqui é descobrir esse I do REC 1. Porque esse I do REC 1... Deixa eu botar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Porque esse I do REC 1 é que vai me dar o I do R1 pela volta, né? R1 não, desculpa, R2. Porque é esse cara aqui que... quando eu calcular esse cara aqui, gente... Quando eu calcular esse cara, ele vai me dar o I do R2. E eu preciso do I que passa no R2, porque para calcular VB menos VA, eu tenho que fazer... Já até esqueci. Eu tenho que fazer DDP do R1 menos DDP do R2. É isso que eu tenho que fazer. Então, meu objetivo é chegar aqui. Ó. Calcular esse cara, calcular esse cara e calcular esse. Para isso, eu tenho que fazer essas voltas. Tem que fazer essa volta aqui também, né? Essa volta para cá. Essa volta aqui, o que eu tenho? Que o I do REC 2 é igual a I do R1, que é igual a I do R4. Isso, gente, tem que ser feito muito rápido, gente. Você tem que treinar isso aqui, tá? Óbvio que você nunca... Não sei, né? Depende do treinamento. Não ficar, tipo... ter a mesma visão que eu tenho, tipo, nessa velocidade. Vai depender do treinamento de vocês. Mas o objetivo é chegar o mais próximo possível, né? Se vocês perceberem, gente, eu nem preciso calcular a corrente que sai da bateria. Por quê? O meu objetivo, eu já consigo tirar diretamente pela lei das malhas aqui quanto que vale o que me interessa. O que me interessa é descobrir a DDP no REC 3. Porque eu sei que a DDP no REC 3 é igual a DDP no REC 1 e é igual a DDP no REC 2. Só que a DDP no REC 3, gente, se eu fizer a lei das malhas aqui, eu já sei direto o quê? Que o epsilon é igual a DDP do REC 3. Eu já sei isso aqui direto. Então, eu já obtenho informação diretamente no primeiro instante da lei das malhas. Eu não preciso quebrar esse cara e achar a corrente. Eu não preciso achar a corrente que passa nele, que sai da bateria, não me importa. Não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença achar isso. Então, eu já sei quanto que vale esse cara aqui. Esse cara aqui vale... Quanto vale a DDP da bateria? 36. Eu já sei que esse cara aqui, gente, vale 36. Ó. Esse cara aqui vale 36. Então, esse também vale 36. Então, esse também vale 36. Já descobri o ΔV REC 1. O que eu tenho que descobrir? Eu tenho que descobrir a corrente que passa no REC 1. Então, agora eu tenho que quebrar ele. O que é a DDP no REC 1? A DDP no REC 1, ela é REC 1 vezes a corrente que passa no REC 1. Esse cara aqui eu tenho. Porque eu obtive a informação na última ida ali. Esse cara eu sei que eu tenho, que vale 36. E o REC 1?
Quanto que vale o REC 1? R2, R3 em série. O R2 vale 40 e o R3 vale, acho que é 20 aqui. Se não me engano é 20. Quando eu avaliei então o REC 1? Vai valer 60. Então você consegue tirar o I do REC 1 aqui. Consegui tirar ele. Quanto que vai dar? Você divide isso aqui. Foda-se. Você consegue achar esse cara. Com esse cara, o que eu sei? Que o I do REC 1 é igual ao I do REC 2. Tá vendo aqui, ó? Tá um fogo sujo, tá, gente? Mas eu tô tentando fazer em cima da questão aqui. O I do REC 1, por que ele é importante? Porque com ele eu consigo tirar o I do R2. E com o I do R2, eu aplico aqui. O que é o delta V R2? É o R2 vezes o I do R2. Então, gente, nada mais é do que você brincar de jogo de memória. Você tem a informação, olha o que está faltando e vai substituindo, aplicando sempre a ida e a volta. E agora você vai fazer exatamente a mesma coisa para o REC 2. O que é a DDP do REC 2? A DDP do REC 2 é o REC 2 vezes o I do REC 2. Esse cara aqui vale 36. O REC 2 é R1 mais R4. R1 é 10 e o R4 é 80. Então, esse cara aqui vale 90. Esse cara aqui vale 90. E esse aqui vale 36. Vão dar as coisas escrotas, tá? Mas foda-se. E aí você consegue tirar esse cara aqui também. Por que você quer esse cara? Porque você precisa, na verdade, da corrente que passa no R1. E eu sei aqui, gente, ó. Olha aqui. Que o R2 é igual ao I do R1. Por causa dessa volta aqui. Então, descobrindo esse cara, você descobre esse também. Descobrindo o R1, você descobre o ΔVR1. O que é ΔVR1? Não é R1 vezes I do R1? E aí você consegue descobrir essa DDP. Você faz a subtração, você chega em quanto que dá DB menos VA. Entendeu, galera? Sim. Conseguiram entender todo mundo? Foi. Vocês têm que pegar um pouco mais de prática, gente, nisso, tá? Vocês não tem como, gente, tirar isso aqui, tá? Do, sei lá, do além. Isso aqui é prática, gente. Eu não fiquei assim do nada, tá? Principalmente para quem não teve circuito no ensino médio, tá? Cara, vocês têm que treinar isso aqui. Não pode... Gente, a P3 é só circuito. Se você deixar empurrar isso aqui com a barriga, cara, você vai ter que rezar na P3. Porque a P3 é 90% da P3 é circuito. Você começa com lei de Faraday, que é a matéria tranquilinha, e depois tem vários outros tipos de circuito. Tem circuito RL, circuito LC, circuito RLC, tudo isso de corrente contínua. E depois todos esses, de novo, circuito RC, circuito RL, circuito RLC e circuito LC, tudo isso de corrente alternada também. Tá? Então, tipo, é só circuito, então não tem como deixar, não, isso aqui eu vou aprender mais ou menos, não tem como, tem que aprender. Tá? Beleza? Então, foi essa questão 6 da lista 6. Deixa eu fechar aqui.